Evangelho segundo a João 6, a partir do verso 35. Essa palavra tem a ver, irmãos, com uma discussão religiosa, né? Às vezes e muitas vezes nós vemos que hoje em dia ainda mais tem se manifestado e se multiplicado as discussões religiosas para procurar saber o que é de Deus, o que não é de Deus, quem é de Deus, quem não é de Deus, né? Quem está fazendo a coisa certa, quem está fazendo a coisa errada. E a gente vê que muitas coisas sábias são ditas, mas muita besteira também, né? E a gente precisa saber escolher as coisas sábias. Precisa saber escolher as coisas que vêm de Deus, as coisas que vêm de Cristo. E por muitas vezes nós vemos homens e mulheres de Deus, irmãos, que por causa dessas discussões, que por causa dessas interpécias, né, aquilo que sempre influencia e invade às vezes o direito do outro, acabam se distanciando, não só da verdade, mas do bom senso. Acabam se distanciando da paz, acabam causando intrigas, né? Acabam causando divergências, separações, tudo aquilo que Deus não quer para a vida do ser humano. Então, como eu dizia no começo, aqui nós temos muitas pessoas que têm a mesma fé, porém cada um a efetua de uma forma diferente, frequenta um lugar diferente, e isso não é motivo para nós nos separarmos. Isso é motivo para nós nos unirmos cada dia mais. Né? Nós temos um Deus que é por nós. Né? Nós temos um Deus que está conosco. E nós devemos também estar com Ele. Agora, nós não podemos ignorar, irmãos, em hipótese alguma, de que existe verdadeiramente o bem e o mal. De que existe aqueles que estão com Cristo e aqueles que não estão. Não cabe a nós julgar, não cabe a nós separar. Nós já falamos muito sobre isso, né? Não cabe a nós julgar, não cabe a nós separar, mas cabe a cada um de nós entender. E se nós pudermos enxergar de alguma forma alguém que não está com Cristo, seria bom, não para apontar o dedo ou acusar, mas para tentar, através da palavra, da mensagem, né, da amizade, do amor, trazer essa pessoa para Cristo. Porque é nossa obrigação, a obrigação da igreja interceder pelo mundo. Né? Porque nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Então é nossa obrigação cuidar e interceder pelo mundo. E nesses versículos que nós vamos ler, nós vamos ver que tanto no contexto anterior como no contexto posterior, Jesus está travando aqui uma discussão com alguns religiosos. Ele não pediu para que essa discussão começasse. Mas como a discussão iniciou, ele precisava dizer a verdade. E a verdade de Jesus, às vezes, irmãos, machuca, fere, tira a pessoa do eixo, né? Ou traz a pessoa para Cristo e ela se convence, ou ela vai ficar ali batendo na mesma tecla, martelando contra aquilo que Cristo está dizendo. Então, ele faz sim aqui, ele, que é o soberano, que é o Deus eterno, faz uma separação em versículos mais à frente de quem é de Deus e de quem é do diabo. E nós precisamos ter conhecimento disso. Precisamos ter a consciência disso. Então ele diz assim, ó, no verso 35. Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome. E quem crê em mim jamais terá sede. Como, porém, eu vos disse, vós me vistes e contudo não credes. Todo aquele que o Pai me der, virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma eu o lançarei fora. Pois eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas que eu ressuscite no último dia. Pois a vontade do meu Pai é que todo aquele que me vê, todo aquele que vê o Filho e nele crê, tenha a vida eterna e eu o ressuscite no último dia. Em meio a uma discussão religiosa que Jesus estava tendo com os religiosos de Israel, ele traz esse texto dizendo, olha, eu sou o pão da vida. E eu vim para que vocês tenham vida. E a vontade do meu Pai que me enviou é que vocês creiam em mim, para que eu possa, no último dia, ressuscitar vocês. Só que essa discussão, irmão, nasceu no contexto anterior, lá da multiplicação dos pães.
Jesus tinha sentado sobre um monte, uma multidão tinha rodeado ele, e já se fazia tarde e essa multidão estava com fome. E não tinha para onde ir. Não tinha como arrumar alimento próximo. Então Jesus fez um milagre ali que nós conhecemos muito bem a passagem, multiplicou 5 pães e 2 peixinhos para alimentar uma multidão de mais de 5.000 pessoas. E alguns que estavam ali, pelo que nós vemos no texto do contexto seguinte, é que, vendo aquele milagre de Jesus, lembraram exatamente daquilo que Moisés falou no passado, de que viria alguém semelhante a ele, no qual eles deveriam obedecer em tudo que ele dissesse. Só que eles compreenderam num contexto errado. Porque eles estavam entendendo a partir daquele momento que nunca mais ia faltar pão. Mas um pão físico, um pão que alimentava apenas a fome estomacal e não a fome da alma espiritual. Tanto é que eles comeram do pão, se fartaram. A Bíblia nos ensina ali que Jesus, depois que alimentou a multidão, pediu para que os discípulos recolhessem ali o que sobrou daquela multiplicação, e a Bíblia diz que sobrou ainda 12 cestos. E aqui tem algo interessante que eu aprendo com Jesus e com a Bíblia, que depois que a multidão comeu, eles conseguiram levantar 12 cestos, e Jesus tinha quantos discípulos? Tinha 12, então deu um cesto de pão para cada discípulo, mas Jesus mesmo não fez um pão para ele de milagre. Se Jesus comeu naquele dia, foi do cesto de um dos discípulos. Porque o milagre de Jesus é sempre para a multidão, é sempre para o outro. Já é um ensinamento pedagógico, nos mostrando que nós não podemos reter bênção nenhuma para nós. Que nós podemos e devemos ser participantes das bênçãos de Deus, porém também devemos abençoar aqueles que estão ao nosso redor, sejam com bênçãos físicas, materiais, ou bênçãos espirituais. Com oração, com jejuns intercessores, com busca pelas vidas que precisam, que necessitam, coisas que nós fazemos cotidianamente, irmãos, por aqueles que chegam até nós. Então, aqueles homens e mulheres que estavam ali, alguns estavam interessados apenas naquele pão que perece. Tanto é que eles comeram ali mesmo alguns adormeceram, e no outro dia, quando eles acordaram, já com fome novamente, já com a barriga roncando, lembraram de Jesus e o procuraram e não acharam. E viram só um barquinho ali parado à beira daquele lago e perceberam que Jesus não tinha ido com os discípulos. E depois chegou um barco, chegou outro, e eles entraram naquele barco e foram para outra margem procurando Jesus. E quando eles chegaram lá que acharam Jesus, eles perguntaram: onde é que você estava, mestre? Nós estávamos à tua procura. E Jesus diz para eles: olha, vocês me procuraram, alguns de vocês, ou a maioria de vocês, não foi porque vocês viram os milagres. Não foi porque vocês encontraram o Messias. Não foi porque de fato vocês acham que eu sou. Vocês me procuraram porque vocês sentiram fome. Pois eu vou dizer uma coisa para vocês. Busquem o pão da vida, que dá a vida eterna a vocês. Não trabalhem só pelo pão que perece. E aí inicia-se, irmãos, exatamente essa discussão entre os religiosos e Jesus, porque quando Jesus diz essa palavra para eles, imediatamente ele já se levanta e faz: quem és tu? Alguns falam: quem és tu? O que fazes tu? Qual o milagre? Qual que é a dádiva que tu nos oferece para que a gente realmente creia em ti? E Jesus tinha acabado de multiplicar pão para eles comerem, irmão. E eles estavam com fome e procuraram Jesus novamente por causa do pão que perece. Mas agora já estavam discutindo e perguntando quem era Jesus. Eles estavam fazendo uma pergunta e Jesus deu uma resposta: eu sou o pão da vida. Eu desci do céu para alimentar as multidões, mas alimentar as multidões com um pão que não perece, que é o pão da salvação, que é aquilo que faz com que vocês tenham realmente um contato eterno com o Pai e que esse contato não termine mais, não acabe mais. E a discussão não para, eles continuam discutindo e murmurando com Jesus. E Jesus continua dizendo para eles que ele é o pão eterno. Jesus fala: se vocês não comerem da minha carne e não beberem do meu sangue, vocês não vão ter parte comigo. Jesus está usando aqui uma simbologia para dizer que se eles não, de fato, não acreditarem em Jesus e não internizarem dentro de si a salvação dada por Deus,
que havia sido prometida muitos e muitos anos e vinha sendo prometida ao longo dos séculos pelos profetas que Deus mandou um a um para dizer a Israel que o Messias via e que ia trazer para eles a salvação eterna. Enquanto eles não crescem de fato nisso e não buscassem de fato o espiritual para a salvação, eles não podiam ficar junto de Deus, iam ficar separados de Deus. Só que aí, irmãos, no meio dessa discussão, muitos dos discípulos, quando escutam esse discurso de Jesus, o deixam, vão embora, param de segui-lo. E ele chama os 12 para si e ele pergunta para eles: olha, vocês também querem ir embora? Vocês também querem me deixar? Até que um deles diz: olha, não, Senhor, porque só tu tens as palavras de vida eterna. Então, irmãos, nós precisamos pesar na nossa consciência e no nosso coração a quem é que nós estamos servindo. Nós estamos servindo, de fato, a um Deus vivo, a um Deus que diz para mim e para você nessa noite a mesma coisa que ele disse lá no passado, que ele é o pão da vida e que nós temos que ser participantes deste pão, que nós temos que ser participantes dessa vida e participantes não só nas coisas boas, nas coisas agradáveis, nas alegrias, mas também nas tristezas, nas angústias, às vezes nem nossa, mas do outro. Nós estamos servindo a um Deus que, quando ele fala, a gente pensa, a gente medita, a gente não discute com ele, mas a gente pensa, a gente medita, a gente chega realmente numa conclusão, num denominador comum de que ele é o Senhor das nossas vidas e que nós somos servos e por isso temos que segui-lo aonde ele foi fazer da forma como ele manda. É essa certeza que nós temos que ter no nosso coração. E nós não podemos ter dúvida nenhuma disso. Eu sei que muitas vezes acontecem coisas que nós olhamos para o céu e perguntamos: Senhor, por quê? Mas, Senhor, eu te sirvo. Eu sou tua serva, eu sou teu servo. Senhor, eu sou tão honesto. Eu trabalho tanto, eu me esforço tanto. Mas, irmãos, todos nós estamos sujeitos às coisas boas e às coisas ruins que acontecem no mundo. E nenhuma coisa nem outra pode nos tirar da presença de Deus. Diga, irmã. Fale. A gente vê que se torna uma discussão, né? As pessoas perguntam por que disso, por que daquilo, às vezes até exageram, né, nas suas interrogações contra Deus. E esses homens aqui, a diferença desses homens aqui, irmã Sônia e irmãos, é que eles não estavam questionando Jesus porque de fato eles queriam ouvir a verdade. Porque eles estavam ouvindo a verdade. Jesus estava dizendo a verdade de Deus para esses homens. O problema é que eles não queriam abrir mão do sentimento faccioso e religioso que eles tinham. Eles sabiam que Jesus estava nas Escrituras. Eles sabiam que a profecia, até o tempo em que a profecia estava se cumprindo, só que eles não queriam abrir mão da sua religião. Tanto é que tem um ditado muito famoso, um pregador muito famoso, que eles abriram mão, eles mataram o evangelho, abriram mão do evangelho por causa do seu conceito religioso. Eles não queriam, de fato, era seguir a Jesus. Eles não queriam, de fato, era seguir a Deus. O que eles queriam naquela época, esses religiosos que estavam discutindo com Jesus, era ficar da forma como estavam, porque eles estavam tendo muito lucro com isso. E quando nós olhamos para o mundo hoje, irmãos, para o sistema religioso, para as coisas que acontecem dentro do sistema religioso, como nós vemos discutindo isso há quase 6 meses, nós vemos falando sobre isso, a intenção de muitos também não é servir a Deus. A intenção de muitos também não é fazer a vontade de Deus. A intenção de muitos é somente fazer o povo de presa, enriquecer e deixar o povo cada vez mais preso a eles, para que eles tenham uma fonte de renda e de lucro que seja eterna, que não acabe nunca. E aí Jesus, falando com esses homens nessa discussão, esses homens abandonaram e deixaram de segui-lo. E ele ficou ali com os 12, mais alguns que estavam ali, que o acompanhavam. Só que depois de algum tempo, depois de alguns dias, lá na festa da Páscoa, de novo esses religiosos se juntaram ao povo que estava seguindo Jesus
e começaram de novo a interrogá-lo. E Jesus se levantou dizendo que todo aquele que peca é escravo do pecado e que precisa de uma libertação. E que essa libertação só pode vir na vida do homem se o Filho o libertar. Enquanto o Filho de Deus não libertar o homem continua sendo escravo do pecado. Mas uma vez que o Filho de Deus libertar o homem ou a mulher, aí sim ele será livre de uma vez por todas. E com esse discurso, de novo levantou-se a discussão religiosa. De novo eles se chegaram a Jesus para discutir novamente a respeito de quem era Jesus, do porquê ele estava falando aquilo, que daquela forma ele ia deturpar a mente das pessoas em Israel, que ele estava perturbando a religião de Israel. E Jesus traz uma fala muito mais pesada e muito mais dura, que é exatamente aonde eu quero chegar aqui com os irmãos, para que a gente tenha consciência de uma coisa, irmãos, que é triste, mas é verdadeira. Isso já está lá em João, no capítulo 8, no verso 41, é uma pequena discussão no final do capítulo ali, onde Jesus diz assim, ó: vós fazeis as obras do vosso pai. Protestaram eles. Nós não somos filhos ilegítimos, temos um pai que é Deus. Jesus disse, se Deus fosse o vosso pai, vocês me amariam, pois eu vim de Deus e aqui estou. Não vim por mim mesmo, mas foi ele que me enviou. Por que não entendeis a minha linguagem? Por que não podeis ouvir a minha palavra? Vós pertenceis ao vosso pai, o diabo, e quereis executar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, pois não há verdade nele. Chega um momento, irmãos, da discussão de Jesus com esse povo, esses versículos que eu li é um contexto seguindo exatamente aquilo que Jesus vinha dizendo sobre ele e sobre o mundo. E chega um momento que Jesus rasga o verbo e diz para ele, olha, vocês não são filhos de Deus. Se vocês fossem de fato filhos de Deus, vocês me reconheceriam, ouviam a minha palavra, seguiriam aquilo que eu estou falando, porque tudo que eu estou dizendo vem de Deus, eu ouvi junto do Pai. E eles protestam de novo, nós não temos outro pai, nós temos Deus como pai. Jesus diz para eles, não, vocês não têm Deus como pai, vocês querem fazer a vontade do pai de vocês. O pai de vocês é o diabo. Vocês têm como pai diabo e querem fazer a vontade dele. Jesus dizendo para os religiosos daquela época que estavam questionando ele a respeito da verdade. E Jesus diz para eles o seguinte, lá no versículo 49, aliás, a Bíblia diz, então pegaram em pedras para atirar nele, mas Jesus se escondeu e saiu do templo. Então, irmãos, nem nesse ponto, porque eu vou ser sincero para os irmãos, se eu escuto de alguém dizer para mim, alguém que tem muita importância como Jesus tinha, que eu sou filho do diabo, no mínimo eu vou parar, irmãos, e vou refletir sobre o assunto. Eu vou parar e vou pensar sobre o que a pessoa está dizendo. Porque eu tenho plena consciência de que eu sou filho de Deus. Mas por que alguém vai olhar para mim e vai dizer que eu sou filho do diabo? E quem está dizendo aqui não é qualquer pessoa, é Jesus que está dizendo. E depois de uma discussão calorosa, de novo, aqueles homens mostram que realmente são assassinos, querem fazer o mal e pegam em pedra para assassinar, para apedrejar Jesus. Então, qual que é a dura verdade? Qual que é a verdade que a gente não pode deixar de ter a consciência de que ela existe e que é factual? Nos dias de Jesus, antes de Jesus vir como Jesus homem, e nos dias de hoje, é que existe, irmãos, de fato, filhos de Deus e filhos do diabo. Mas nós não podemos nos conformar com isso. Nós não podemos nos conformar com tudo o que está acontecendo no mundo, da forma como está, nessa liberalidade toda, as pessoas pegando a liberdade e transformando em libertinagem, nessa corrupção inteira que está acontecendo no país, cada vez mais forte, cada vez mais profunda. Nós não podemos nos acostumar e nem ficar satisfeitos e nem deixar para lá o fato de que nós sabemos que um país como o nosso tem milhões de desempregados e outros milhões passando fome.
Nós não podemos ficar satisfeitos em saber que tem algumas pessoas que são filhas do diabo. Eu não consigo ficar em paz com isso. É nosso papel, irmãos, como filhos e filhas de Deus, fazer algo a respeito. E às vezes, como a irmã Sônia falou, nós não temos dinheiro para ajudar pessoas que necessitam, né, de um remédio, de um alimento, mas nós temos a oração, irmãos, nós temos a intercessão. Nós temos que buscar por essas vidas, buscar por esse país, buscar por essas pessoas. Tomar as atitudes que nós temos que tomar dentro da lei, com justiça, com honestidade, tomar atitudes de um verdadeiro cristão e orar, irmãos, interceder, buscar. Porque nós precisamos fazer com que a situação mude de figura. E se tem alguém que pode fazer com que esse país mude, com que esse planeta mude, esse alguém é o ente igreja. Porque o ente igreja aqui na Terra é o corpo de Cristo. Você já parou para pensar nisso? Que você faz parte, que eu faço parte de uma entidade que é chamada e que é de fato o corpo de Cristo, do qual ele é o cabeça nos céus. E esse corpo precisa andar de comum acordo com a cabeça, seguindo as ordens e as estratégias que o mestre tem dado a cada dia através do seu Espírito Santo. Então a igreja de Jesus na terra, o ente que se chama igreja de Jesus na terra, precisa parar urgentemente com as discussões. Precisa parar com as interrogações e com as brigas que não fazem sentido algum para o Evangelho e nem para Deus, e nem para a obra de Cristo aqui na terra. Nós precisamos, irmãos, nos unir. Mesmo que alguém queira brigar com você e discutir com você, una-se com ele, nem que seja em oração. Não aceite as discussões vãs, não aceite as brigas, não aceite os sentimentos odiosos. Viu, irmão Socorro, irmã Coca? Por mais que alguém se levante contra ti, você sabe o que é que eu estou falando? Que está do lado e se levanta contra, não aceite, irmã. Não debata junto, não brigue junto. Dobre o joelho, olhe e coloque na presença do Senhor. Porque Deus ele tem um propósito, irmão, nas nossas vidas. E o propósito é que a gente ganhe o mundo. Mas começando pela nossa casa. Começando pela nossa casa, pelos nossos familiares, que é quem está do lado, que é quem está junto e às vezes é quem mais nos afronta. Mas Deus tem um propósito nisso. Deus tem um propósito nisso. Irmã Cleude, Deus tem um propósito em tudo aquilo que a irmã tem colocado em oração, irmã. A irmã me contou esses dias coisas maravilhosas a respeito de suas filhas e Deus tem mesmo feito uma limpeza geral. Creia nisso. Deus tem feito essa limpeza exatamente para que o nome dele seja engrandecido na vida dos teus. Deus tem feito obra maravilhosa através da vida das tuas filhas e através da tua vida. Então não vai ser diferente na tua vida, irmã Sônia, na vida dos teus filhos, dos teus netos. Deus vai fazer também, irmã. E ele vai procurar, ele vai achar meios para que essa criança seja atendida da melhor forma possível e ela ainda vai estar debaixo de oração. Para que Deus venha fazer milagres tremendos na vida dela, na vida dos teus. E assim é para cada um de nós, irmãos, porque cada um de nós tem um problema diferente, ou sabe de um problema diferente, que aflige as almas, e nós precisamos realmente agir. Mas agir com essa consciência, irmãos, de que não somos nós que fazemos, é o Senhor que faz. Às vezes, e muitas vezes, é através de nós, mas é Ele que faz. E como dói o meu coração ouvir ou ler uma passagem dessa, Jesus relatando e dizendo, e eu acredito nisso, que existem os filhos de Deus e os filhos do diabo. E os filhos do diabo vão sempre se levantar, irmãos, sempre se levantar para tentar atrapalhar as obras de Deus, para tentar brecar os filhos de Deus de fazerem a vontade do Senhor. Mas nós precisamos nos manter firmes, nos manter no caminho, porque o diabo e os filhos do diabo, por mais fortes que pareçam ser, e por mais bravos e violentos que pareçam ser, eles não têm poder nenhum contra nós, porque nós estamos debaixo do sangue de Jesus.
E nada pode nos atingir se o Senhor não permitir que nos atinja. E Ele não permitirá. Então o que nós temos que continuar fazendo é marchando. O que nós temos que continuar fazendo é andando, é buscando a presença do Senhor, e vão se levantar mesmo males contra nós, e a maioria das vezes não é pessoas de longe, é pessoas de perto, que vão se levantar para tentar atrapalhar a obra de Deus em nossa vida, e muitas vezes é ovelha apenas em aparência, tão vestida, mas são lobos devoradores. O que nós precisamos é nos manter firme, é não sair do caminho do Senhor, porque Ele tem bênçãos para nós, Ele tem bênçãos para aqueles que nós buscamos, e Ele vai fazer, irmãos, do jeito dEle, no tempo dEle, da forma dEle. O que nós precisamos fazer é continuar orando, continuar buscando, continuar caminhando, continuar falando do Evangelho, continuar pregando as boas novas, continuar aceitando as pessoas que vêm, porque Ele disse que quem é de fato de Deus, Deus vai encaminhar até ele. Então nós não podemos rejeitar ninguém, porque Jesus não rejeitava de forma alguma ninguém por motivo nenhum. Nós temos que continuar abraçando as pessoas que nos chegam, continuar afagando, dando carinho, dando todo o suporte que nós podemos dar, para que as pessoas possam se sentir seguras e abraçadas por Deus. É isso que nós precisamos fazer. Diga, meu Sônia. Ele tem mais uma coisa que Paulo nos diz, e nos diz com muita prioridade, é que a nossa luta ainda não é contra carne e sangue. A nossa luta não é, por mais que se levante homens e mulheres contra nós, a nossa luta não é contra eles. A nossa luta é contra a potestade, irmãos. É contra espíritos malignos que querem, de todas as formas, nos fazer parar. Mas nós não vamos parar. Nós não vamos parar porque nós temos um Deus que é por nós. E se Deus é por nós, quem será contra nós, irmãos? Agindo Deus, quem pode impedir o mover de Deus? Irmã Cleide, quantas vezes você já não viu na sua vida, na vida das tuas filhas, o levantar do inimigo, mas é Deus que está movendo, irmã. Então por que vai parar? Não vai parar, não, vai continuar. E a irmã sabe do que eu estou dizendo. Deus, ele continua fazendo, irmãos, coisas grandes nas nossas vidas. Nas vidas daqueles que realmente estão dispostos a caminhar com ele. É por isso que nessa noite, vamos ficar com essa palavra em nosso coração. Olha, ele diz, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome e jamais terá sede. Ele é um Deus que sacia a nossa fome e a nossa sede. Pode acontecer o que for, irmãos. O Senhor, ele vai estar sempre conosco. Não se esqueça disso. Você pode até não entender. Você pode até ser ignorante a respeito de alguns assuntos, como eu também sou. Mas nós não podemos ter nenhuma dúvida de que o Senhor é conosco, de que Ele está conosco, de que Ele luta as nossas batalhas e que nós vamos vencer cada uma delas, porque o nome de Jesus é mais poderoso para nos dar vitória. Amém? Louvado seja Deus.